Olá, olha eu aqui de novo. Para quem não me conhece ou quem esqueceu meu nome é Suelen Vanessa, sou professora de Educação Física e estarei com vocês aqui hoje para mais uma vez aprendermos um pouquinho mais do nosso componente curricular. Hoje, o tema de nossa aula é Práticas Corporais de Aventura Urbana. Vamos lá conhecer um pouquinho? Então, que danado é isso, professora? Que danado de prática corporal é essa? E existe outra prática corporal sem ser a urbana? Quem pode praticar essa atividade? E onde é que ela foi criada? Tudo isso a gente vai aprender. Então, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre o que são práticas corporais de aventura urbana, a gente precisa entender o macro. O que são práticas corporais de aventura, professora? Então, práticas corporais de aventura é uma das unidades temáticas da educação física no nosso novo currículo de Pernambuco, tá bom? De acordo com o novo currículo, o foco da prática corporal de aventura está na experimentação dos movimentos corporais espontâneos e diversos em contato com o ambiente. Como assim que a senhora está falando do ambiente? Não era prática corporal de aventura urbana? Essa é a nossa unidade de hoje, tá? O nosso tema de hoje. Porém, ele tem dois tipos, tá? Ela se divide em dois objetos do conhecimento: práticas corporais de aventura urbana e práticas corporais de aventura da natureza. Hoje, nós vamos ficar com as práticas corporais de aventura urbana. E o que são essas práticas? São práticas corporais centradas nas perícias e proezas provocadas pelas situações de imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante interage com um ambiente desafiador. E o que seria esse ambiente desafiador? Qualquer coisa que ele coloque como um obstáculo a ser ultrapassado ou então a ser transponível de alguma forma diferente do comum, tá? Cada prática tem a sua origem específica, mas o fato é que todas as práticas de aventura urbana deram-se em cidades consideradas urbanas. Então a gente tem as cidades que são mais cidades rurais, de meios rurais, e as cidades mais urbanas, que geralmente são mais nas capitais ou próximas das capitais, ou em região metropolitana. Porém, não significa que essa prática corporal, essas práticas corporais urbanas, não possam ser vivenciadas também em cidades consideradas cidades rurais, tá? Muito pelo contrário, existem muitas cidades que são consideradas cidades do interior ou cidades interioranas que as pessoas praticam muito essas práticas. Vocês vão conhecer mais à frente. Então, começamos agora com alguns tipos de práticas de aventura urbana. Vocês conseguem ver aí o skate, e são dois estilos da prática do skate. O primeiro estilo, que está na primeira imagem que mostra na tela para vocês, que é um bebezinho em cima do skate. Lógico que a gente está fazendo uma brincadeira, mas seria o skate street, né? Ou de rua, como aquelas pessoas que gostam de andar no skate por meio da rua e às vezes fazem as suas manobras com objetos, obstáculos que já estão ali naquele ambiente sem alterar nada. E o skate park, né, que seria um parque específico para que se possa realizar as manobras dessa prática corporal de aventura urbana, né, do skate. Não só do skate, porque também anda de patins, patinete, as pessoas geralmente utilizam o mesmo parque, mas aí são espaços diferentes. Um é criado especificamente para aquela prática e o outro, a prática é que se adapta ao ambiente. Na segunda imagem vocês veem um gatinho aí com o skate como se ele estivesse transpondo justamente esses obstáculos que existem nos parques, né? E aí, para quem vai em Boa Viagem, você pode ver que tem uma parte da orla de Boa Viagem que tem aquelas rampas, né? Tem uns voos, no Parque Dona Lindu tem um voo, no Parque Santana também. Então, tem muitos ambientes públicos que existem especificamente para as pessoas realizarem essas práticas corporais. Outra prática corporal de aventura urbana seria o ciclismo, BMX, ou bicicross, que geralmente é aquela bicicleta um pouquinho menor, tá? Hoje é uma modalidade olímpica e pode ser praticada em dois estilos: BMX Racing ou BMX Freestyle.
Na imagem que vocês observam agora, tem o BMX Freestyle, tá? Ou Freestyle, dependendo da pronúncia. Um outro tipo de práticas corporais de aventura é a escalada. Esse já não é tão comum assim para a gente. Pode ser praticada de forma recreativa ou competitiva, pois passou a ser também modalidade olímpica. Existem dois tipos de escalada esportiva, a de velocidade e a de dificuldade. Na tela aparece para vocês aí, né, uma competição justamente dessa escalada esportiva de velocidade. Com dificuldade, então teriam outros aspectos que dificultariam justamente essa subida. E aí no que está sendo observado é mais quem vai chegar primeiro. Então, por isso, escalada esportiva de velocidade, ok? Então, uma outra prática corporal de aventura urbana é o slackline. Ah, professora, mas eu já vi também as pessoas praticando em florestas, com a água embaixo da fita. Pode ser praticado? Pode, tanto de forma urbana, como também na natureza. Então, com uma fita elástica esticada entre dois pontos fixos, possibilita o praticante a realizar manobras sobre ela com um efeito parecido de uma cama elástica. Na tela aí aparece para vocês um praticante, né, um dos maiores praticantes do slackline no mundo, onde ele faz manobras como se estivesse numa cama elástica, mas ele está numa fita relativamente bem fininha, onde ele consegue se equilibrar, mesmo se jogando, sentando nela, fazendo acrobacias nela, ok? Então, é algo bem difícil, mas também é algo possível, tudo requer treinamento. E agora vou mostrar para vocês uma outra prática. Parkour. Quem foi que já ouviu falar no parkour? Essa a gente vai explicar um pouquinho mais ela, porque ela é basicamente o nosso eixo da nossa aula de hoje, tá? Então, observa aí na tela essa imagem. O que é que esse rapaz está fazendo? Ele está dando um salto, se apoiando na lataria de um carro velho, né? E aí o parkour tem desses desafios. Fazer o que parece ser simples, um pouco mais complexo. Vamos lá tentar entender o que é o parkour. Então, parkours ou le parkour, ou simplesmente parkour, é uma prática de aventura urbana e o seu nome é de origem francesa, que significa percurso. Então, essa é uma palavra estrangeira, tá? Parkour. É uma atividade originada na França e que existe diversos movimentos como saltos, rolamentos e até mesmo escaladas. Eu tenho certeza que alguns filmes que vocês viram de ação, por exemplo, tem muita coisa do parkour e quando a gente mostrar algumas outras imagens, vocês vão entender o que eu estou falando. O objetivo principal é se deslocar de um ponto para o outro, superando as barreiras e obstáculos que estiverem nesse trajeto. E o que é que pode ser esse obstáculo? É o que eu já falei na frente. Pode ser um muro, uma mureta, que é um muro mais baixinho. Pode ser uma lata de lixo, né? Enfim, vai depender muito do que o atleta, o praticante, está se propondo. Pode ser até mesmo uma escada ou corrimão. E quem pode praticar o parkour? Qualquer pessoa pode praticar o parkour. Óbvio que respeitando a sua individualidade, né? Então, cada um tem o seu limite, cada um tem o seu tempo de aprendizado. Não é porque fulaninho ali consegue que eu também vou conseguir. E não é porque eu consigo, de repente, que fulaninho seja obrigado a conseguir. Então, todo mundo pode praticar e se divertir. Agora, óbvio, cada um respeitando os seus limites. Tem limite de idade, professora? Não. Meninos e meninas podem praticar? Óbvio. Nessa vida, a gente pode praticar tudo que a gente quiser, não é verdade? Então, o praticante observa a trajetória e traça uma estratégia que ora pode ser simples e ora pode ser mais complexa quando acrescentados movimentos acrobáticos ao percurso. E como foi que originou, quem criou o parkour? Como é que é essa história aí? Então, o parkour foi desenvolvido por David Bell na década de 1980, inspirado no método natural da educação física de George Herbert, O Reino Unido foi o primeiro país a reconhecer o parkour enquanto
esporte. E o parkour, pela questão do estereótipo de quem pratica, de ser uma coisa mais relaxada, solta, a roupa mais solta, as pessoas também tinham um pouquinho desse preconceito, nessa resistência. E aí o parkour chega no Brasil no início dos anos 2000, ou seja, faz pouco tempo, menos de 20 anos que o parkour chegou no Brasil. Primeiramente sendo praticado em São Paulo e Brasília, e depois ganhando mais adeptos pelo país todo. O Wilson Moutinho explica um pouquinho mais sobre os movimentos do parkour. Então vamos lá conhecer os movimentos do parkour. Olha só o que aparece para vocês aí na tela. É um rolamento, tá? Rolamento simples com a intenção de amortecer a chegada ao solo. Vocês observaram que ele primeiro saltou, né? E o rolamento serve para amortecer justamente essa queda. Ou para criar um impulso para a realização de outro movimento, que no caso não foi aí, né? Na imagem que aparece para vocês, ele está justamente amortecendo os saltos que ele fez sequenciais. E aí faz o rolamento para poder amortecer essa chegada ao solo, sem se machucar. Olha o próximo movimento. Observa na tela. Super difícil, né? Mas aí para quem treina é fácil chegar, né? Ou pelo menos com o tempo se chega, né? Lembrando que as pessoas que fazem isso são praticantes e as pessoas treinam bastante. Não vai tentar fazer isso de qualquer forma aí, para não se estabacar e cair no chão, se quebrando todinho, se quebrando todinha, tá bom? Então, sempre faz com a orientação de um profissional da área. Então, essa movimentação que está aparecendo na tela para vocês é o ato de equilíbrio, né? O ato de se equilibrar em corrimões, barras, muros, muretas e outros locais que exijam essa capacidade física com mais precisão. Então, ele dá um salto entre uma mureta e outra, se equilibrando. Nosso próximo movimento, olha só na tela. Salto para subir ou subida. É a ação de superar um obstáculo saltando e utilizando principalmente os membros superiores para poder ultrapassar esse obstáculo. Então, primeiro ele salta, se apoiando na parede, e com a ajuda das mãos, tá? Ele vai justamente ultrapassar o muro, que é um muro significativamente alto, né? Não é fácil. Então, tudo isso requer treinamento, tá, pessoal? Uma outra movimentação é salto à distância. Não é o salto à distância do atletismo, mas, porém, utiliza o mesmo movimento, né? O salto após um movimento de aceleração, ou seja, a pessoa vem correndo de um ponto para o outro, muitas vezes é utilizado para superar vãos ou fendas, por exemplo, e que normalmente termina com um rolamento. Então, vocês observam aí na tela ele saltando esse corrimão, né, a escada, caindo, amortecendo com um rolamento, ok? Difícil, né? Bem difícil, bem complexo esse movimento. Então, já sabe, não sai por aí praticando de qualquer forma, tem que procurar um profissional especializado nisso. Uma outra movimentação é o salto de precisão, né? Salto estático, ou seja, a pessoa está parada de um ponto para outro, normalmente em pontos pequenos, como por exemplo bordas de muros. É o que vocês observam na tela aí, a imagem do desenho se deslocando de um muro para o outro. Próximo movimento, passagem de muros ou paredes. Dá impulso no muro ou na parede com os pés e se utilizar do movimento para conseguir alcançar o topo e depois, com o apoio dos membros superiores, ultrapassá-lo. Bem parecido também com o movimento anterior que a gente viu, né? Olha só na tela. Ele se apoia nos muros, né? Aliás, nas paredes, para poder ultrapassar aí o obstáculo. Vamos lá ver o nosso próximo movimento. É o desmonte. É como se fosse desmontar, ou seja, você vai para o movimento e sai sequencialmente dele. É a ação de soltar-se de um ponto em que esteja pendurado, apoiado, para cair em outro. Então, dá uma observada bem significativa nessa imagem que aparece para vocês na tela, porque não é tão simples assim de se observar. Ele corre, salta, se apoia primeiro num corrimão e já larga esse corrimão para se apoiar em outro.
Então, são movimentos que são muito treinados, tá, pessoal? E agora que você já viu e acompanhou mais precisamente a questão desses movimentos, vamos lá para o nosso desafio? Olha aí o nosso diagrama, tá aparecendo para vocês na tela. Encontre no diagrama os nomes de algumas práticas corporais de aventura urbana. Lembra o que eu falei anteriormente, que a gente mostrou aí cada prática corporal de aventura urbana? Então essas práticas estarão nesse diagrama. Vamos lá procurar? Procura aí, eu sei que não é tão fácil, mas tá aí tudinho. Achou a primeira? Vamos lá, vamos ver se foi a mesma, tá? Slackline. Boa! Próximo do slackline tem outra palavrinha. Presta atenção. Isso aí, escalada. Presta aí atenção, olha só. BMX, muito bem. Tem mais duas aí, quero ver vocês acharem. Skate, e olha aí a última, procura, tá pertinho. Parkour. Então é isso, slackline, skate, escalada, BMX, que é a bicicross, e o parkour foram as práticas corporais urbanas que a gente aprendeu hoje, né? Principalmente o que é sobre a história do parkour, né? A gente viu aí os movimentos do parkour. E na tela para vocês agora apresentam a sugestão de atividade, né? Então pega lá o seu caderno. Se não tiver com caderno, não tem problema, dá uma pausa no vídeo aí, vai lá, pega o caderno. Não tá com o caderno perto, não tem problema. Você pode assistir esse vídeo aí quantas vezes você quiser e em outro momento para poder realizar a sua atividade, tá bom? Então, pesquise e escreva em seu caderno quem foi Leonardo Akira, né? E o envolvimento dele com o parkour no Brasil, tá? Depois que você fizer isso, pega lá a sua pipoca, a sua bolacha, o seu biscoito, né? O seu pãozinho, o que você quiser para você lanchar e tenta aí nas plataformas de vídeos assistir o filme Yamazaki, Samurai dos Tempos Modernos, e faça um resumo desse filme em 10 linhas sobre o que você viu de parkour nele, né? Então é a história aí de jovens adolescentes onde o parkour está bem envolvido no dia a dia deles. Vai ser bem legal para vocês, espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, podem me procurar nas redes sociais, que eu estarei lá disponível para vocês, né, para poder ajudar vocês. E também, vai lá nas redes sociais do Educa PE, assiste lá as suas aulas que estão disponíveis. Tem dúvida na aula anterior? Pega lá, assiste um pouquinho novamente, tira a sua dúvida que a gente vai estar aqui disponível para melhor ajudar você, ok? Espero que tenham gostado. Até mais!